Oi galera, cá está o Boss para mais uma avaliação de um herói que acabou de sair no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar um bocadinho sobre o novo herói da quinta temporada, ou seja, da Invocação de Sonho, que está neste momento a decorrer. E então falar aqui um bocadinho sobre o Perditit, este novo herói de nome Perditit, Alter Ego, cor vermelha, elemento fogo, graficamente bastante bonito, sem dúvida. Aqui este herói com esta tocha na mão. De poder possui 829 de poder bastante elevado, ou seja, na linha dos heróis com poder mais elevado. Ele é aqui da classe Patrulheiro, subclasse número 2, Andarilho do Horizonte. Como eu estava a dizer, este herói pertence à quinta temporada e todos os heróis da quinta temporada possuem esta família, ou seja, são os guardiões da paisagem onírica. E então existe um bónus para estes heróis, para esta família, que diz quando este herói usa a sua habilidade especial, existe uma chance de 20, 25, 30, 35% de as pedras do elemento mais numeroso do tabuleiro ficarem encantadas. Ou seja, existe a possibilidade do número daquelas pedras que existirem em maior número, da cor que existirem em maior número no tabuleiro, ficam encantadas. E quando elas forem combinadas, essas que ficarem encantadas irão proporcionar um aumento do seu dano de 50%. E as probabilidades são as mesmas ao defender. Portanto, quer no modo atacante, quer no modo defensivo, existe essa possibilidade. Também uma característica muito interessante aqui nos heróis da quinta temporada é, digamos, a vantagem de eles proporcionarem 2 turnos extra por cada herói que estiver na vossa equipa. 2 turnos extra nas fases que tiverem limites de turno, ou seja, nas fases lendárias. No caso da quinta temporada, é nas lendárias, é em todas as fases. Portanto, nas fases lendárias vocês sabem que existe um limite de turnos para nós concluirmos a fase. E estes heróis, com este símbolo, com esta fonte, proporcionam a cada um deles um aumento de 2 turnos extra, o que é sempre bastante importante, porque às vezes pode fazer toda a diferença com mais 2 jogadas extra. Assim podemos não gastar tantos itens e até concluir as fases com mais facilidade e com sucesso. Portanto, fica aqui este apontamentozinho. Estes heróis da quinta temporada, cada um deles proporciona o aumento de 2 turnos extra. Se forem 2 heróis, temos mais 4 turnos extra. Se forem 3 heróis, mais 6 turnos extra e assim sucessivamente. Portanto, não esquecer este pequeno pormenor, que também é bastante importante. Nas fases com limitação de turnos, eles proporcionam 2 turnos extra para vocês terem mais facilidade de concluir então essas fases. Ele tem aqui uma habilidadezinha que é resistência de servos amaldiçoados. Então este herói tem a possibilidade de resistir a todos os heróis que colocam servos amaldiçoados nele. Portanto, estou-me a lembrar, por exemplo, da Hecate. A Hecate coloca servos amaldiçoados, nele não terá a possibilidade de colocar, porque ele é resistente a esse efeito de colocação de ajudantes amaldiçoados. Possui também aqui uma habilidadezinha que diz assim: as runas do sonhador aumentam a velocidade de regeneração de maná. Portanto, depois de combinar 20 pedras do mesmo elemento do herói, neste caso 20 pedras vermelhas, porque ele é de elemento de fogo, elemento vermelho, depois de combinar então 20 pedras, irá aparecer uma pedra denominada runa do sonhador. E então, quando essas runas do sonhador forem combinadas, ele provoca um aumento de velocidade de regeneração de maná em todos os aliados em 15% durante 3 turnos, ou seja, proporciona um aumento de velocidade de carregamento de maná em 15% durante 3 turnos. Essas pedras, o que também é sempre bastante importante. Isto, no caso, atacante. Ao defender, irá proporcionar essa runa também, mas é depois de um inimigo qualquer ser atacado 5 vezes por os inimigos. Portanto, depois de 5 vezes ele ser atacado, também irá aparecer essa pedra chamada runa do sonhador, que proporciona um aumento de 15% de aumento de carregamento de maná. É claro que é só durante 3 turnos esse efeito que dura.
Vamos lá ver aqui o seu ataque, a sua defesa. Ele de ataque possui 783 de ataque, um ataque relativamente alto, 768 de defesa e 1468 de saúde. Ou seja, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que faz dele um herói vocacionado para o ataque. Digamos, é um herói mais vocacionado para o ataque. Vamos lá ver a habilidade especial, que é sempre mais importante. Chama-se Tindermau, o nome da habilidade especial. É de carregamento médio. Ele, de maná, tem um carregamento médio. Então o que é que ele faz? Ele causa 240% de dano a todos os inimigos. Portanto, tem um ataque múltiplo que causa 240% de dano a todos os inimigos presentes no tabuleiro. O que também é importante. Poderá não ser um ataque muito forte em cada um deles, mas como são em todos, é um ataque importante de 240% de dano a todos eles que se encontram então no tabuleiro. Além disso, coloca um demónio tocha em todos os inimigos. O demónio tocha causa dano de 40% de ataque do lançador ao inimigo. Ou seja, ele irá colocar um demónio lá nos inimigos que causarão do 40% de dano do ataque do lançador ao inimigo em cada turno. Diz depois assim, os demónios tocha absorvem cura, portanto, além de darem ataque, ou seja, esses demónios atacam os inimigos, além de atacarem os inimigos, irão absorver cura, portanto, se os inimigos forem curados, nesse caso, eles absorvem parte dessa cura, ou seja, não serão curados na totalidade. E quando absorverem a cura igual a 25% máximo do seu PV, eles desaparecerão. Portanto, aqueles demónios tocha, ou absorverem cura e absorverem um total de 25% do máximo da cura dos inimigos, eles irão desaparecer. Diz depois, enquanto o demónio da tocha estiver ativo, o alvo recebe menos 20% de defesa contra fogo. Ou seja, enquanto aqueles demónios tochas lá estiverem nos alvos, eles irão proporcionar uma diminuição de defesa contra heróis vermelhos, ou seja, contra pedras vermelhas, de menos 20%. Portanto, também baixa a defesa, neste caso uma defesa elemental, porque é só para fogo, que é a defesa elemental, é a defesa num só determinado elemento. Neste caso, ele baixa a defesa para fogo, ou seja, as pedras vermelhas irão causar mais dano porque tem a defesa baixa para este elemento vermelho. Depois diz assim, se o alvo já estiver afetado por outro lacaio amaldiçoado, o seguinte efeito será acionado. Portanto, se o alvo já estiver lá com outro lacaio amaldiçoado, irá verificar-se o seguinte. Vou passar aqui a explicar. Duplica os lacaios amaldiçoados no inimigo, até o limite máximo. Portanto, se já estiver lá algum lacaio amaldiçoado e entrar então aqui a habilidade do Perdidit, ele irá duplicar esses lacaios até o limite máximo. Normalmente o limite máximo é 3 por cada inimigo, não é? Já não desencadeia a geração de lacaios amaldiçoados. Se houver vários lacaios, seleciona aleatoriamente um para copiar. Portanto, vamos lá ver, tentar aqui explicar. Portanto, se já houver algum lacaio lá, ele duplica até o máximo permitido, que normalmente são 3 por cada herói. Mas se houver já vários lacaios lá, portanto, se já houver mais do que um, ele, neste caso, irá selecionar aleatoriamente um para copiar. Portanto, se houver, neste caso, se existirem lacaios diferentes. Portanto, se existirem lacaios diferentes, ele irá, digamos, selecionar um aleatoriamente ou ao caso, né, para copiar. Portanto, ele, digamos que duplica os lacaios, né? Ele duplica os lacaios, neste caso, se já existirem lá lacaios, né? Pode ser de outro herói. Ele irá duplicar esses lacaios e, digamos, até o limite máximo permitido, que normalmente são os 3, como eu vos falei. Mas se houverem vários lacaios, ou seja, lacaios de heróis diferentes, ele irá selecionar um aleatoriamente e irá copiar esse que ele selecionar aleatoriamente. Portanto, fica aqui esta demonstração deste herói.
que, digamos, tem a sua grande virtude, então, aqui nos lacaios, ou seja, de colocar então o demónio tocha, que irá, além de atacar os inimigos, irá reduzir a defesa para os vermelhos e também irá proporcionar a duplicação de algum lacaio que já se encontra lá nos adversários. Portanto, sem dúvida será aqui um excelente herói que irá colocar bastantes lacaios nos adversários, os amaldiçoados, claro, e está aqui um excelente herói para vocês terem aí na vossa equipa. Portanto, Perdidit, aqui o nome do herói, ficou aqui a análise. Neste caso, eu aconselhava, digamos, na grelha de talentos apanharem as espadas para que o seu ataque ainda fique mais forte, para que também os seus lacaios deem mais ataque quando eles atacarem, e o seu ataque ficar mais forte. Portanto, na grelha de talentos, seguir tudo o que é espada até ao final para que o Perdidit fique mais forte. Quanto à colocação na equipa, neste caso, vocês devem colocar o Perdidit, especialmente se ele atuar numa mono vermelha, à esquerda da vossa equipa. Portanto, para que os aliados que já estiverem ativados já usufruam, já beneficiem aqui da baixa de defesa que ele irá proporcionar para vermelhos. Ele só baixa a defesa para os vermelhos. Tenham atenção nesse aspecto. Portanto, se vocês o colocarem numa mono vermelha, todos os adversários que levarem pedras vermelhas e habilidades especiais dos vermelhos têm a defesa reduzida em 20%. Portanto, fica aqui este apontamentozinho. Deve-se atuar com ele numa equipa à esquerda da equipa, nisto até se for a mono vermelha, porque se não for mono vermelha não faz diferença, pode ser à direita, e deve ser no canto da equipa. Portanto, fica aqui este apontamento aqui para o Perdidit atuar na equipa. Quanto à emblemagem, seguir aqui a parte atacante, ao seguir, apanhar tudo o que é espadas na grelha de talentos será, digamos aqui, a minha sugestão para este herói. Fico à espera aí nos comentários, depois de vocês se o obtiverem, e claro, de avaliações que vocês possam, ou sugestões que vocês possam fazer. A todos, despeço-me com a amizade desde sempre, um grande abraço para vocês, até à próxima, se Deus quiser.